Boa tarde, meus amores. Hoje nós teremos aula de História, capítulo 5, Conhecendo a Primeira República, página 268. Essa daqui. A partir de agora, estudaremos o início da nossa República, período conhecido como Primeira República. Nesta aula, vamos aprender sobre algumas mudanças do início do governo republicano, incluindo a criação da Constituição de 1891. Além de você começar a estudar a Primeira República, vamos fazer uma linha do tempo com os grandes períodos da história do Brasil. É importante que você entenda a separação desses momentos para que compreenda melhor as transformações de cada um deles. Atenção abaixo. Então, primeiro nós tivemos o período colonial, que foi de 1500 até 1822. Período colonial é quando Portugal explorava o Brasil, né? Depois nós tivemos o período imperial, que foi de 1822 até 1889, que foi quando tivemos um imperador governando o Brasil, né? Depois virou a República, que foi de 1889 até os dias de hoje. A República, como vocês sabem, é quando acabou o reinado, né, de Dom Pedro II, e Marechal Deodoro da Fonseca virou o presidente, e até hoje nós temos presidentes. Mudanças políticas. No início da República, os militares queriam mostrar para a população que o novo sistema de governo iria trazer para o Brasil o progresso e a modernização. Veremos na próxima aula sobre a ideia de modernização proposta na Primeira República. Por enquanto, vamos aprender como as mudanças políticas promovidas tinham como objetivo alcançar o progresso. Então, no início da República, os militares queriam mostrar para a população que esse novo modelo de governo, né, que é o governo republicano, iria melhorar muito o Brasil. Ele iria ter progresso e modernização. Estudamos nas aulas passadas como funcionam os sistemas de governo, certo? Essa informação vai ser importante para que você entenda como funciona a nossa república. O Brasil é uma república federalista presidencialista. Isso significa que o nosso país é formado por 26 estados e um Distrito Federal, na qual cada estado possui seu respectivo governo. Nosso presidente é o chefe de governo e ele é eleito pelo voto popular. Então, nós temos um presidente que é eleito pelo voto popular, né? Ele manda no Brasil. Mas cada estado tem o seu governador. E ele pode tomar decisões políticas, como eu falei na aula passada, né? A questão de fechar comércio, abrir comércio, de voltar às escolas. Cada um pode mandar no seu estado do jeito que achar melhor. Mas claro que ele não pode fazer coisas absurdas, né? Mas a criação de impostos, uns estados têm impostos mais altos do que outros. Então é assim. Hoje no Brasil, o voto é obrigatório e secreto para homens e mulheres alfabetizados com mais de 18 anos. Isso quer dizer que as pessoas que não se enquadram nesses critérios não podem votar? Não. Quem tem entre 16 e 18 anos, mais de 70 anos e analfabetos podem votar se quiserem, mas apenas não é obrigatório. Então, o voto é obrigatório apenas para homens e mulheres acima de 18 anos e que sejam alfabetizados. Mas as pessoas que têm entre 16 e 18 anos, quem tem mais de 70 anos e pessoas que são analfabetas também podem votar, mas não é obrigatório, é uma escolha deles. Hoje em dia, a nossa participação política acontece dessa forma, mas você sabia que não foi sempre assim? Vamos aprender mais sobre isso? Os primeiros anos da nossa república trouxeram algumas mudanças em relação à monarquia anterior, como, por exemplo, a ampliação do direito ao voto, pois ele não era mais censitário. Porém, durante a Primeira República,
Essa participação política tão almejada ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Diferente do que vivemos hoje, o direito ao voto era restrito apenas a homens alfabetizados maiores de 21 anos, que representavam apenas 8% da população brasileira. As mulheres, mesmo alfabetizadas, não podiam votar. Então, antigamente era diferente a questão do voto. Apenas os homens alfabetizados e maiores de 21 anos que podiam votar. As mulheres, mesmo sendo alfabetizadas, não podiam votar. E esses homens que podiam votar, eles faziam parte apenas de 8% da população brasileira. Então, era quase ninguém, né? Boa parte da insatisfação das pessoas com o governo de Dom Pedro II era a ausência da participação política e a República era a esperança para que isso não acontecesse mais. Mas, na prática, na Primeira República, a cidadania continuou sendo negada à maioria das pessoas, como mulheres, negros, indígenas e mestiços. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com o governo de Dom Pedro II, porque eles não podiam votar. No caso, Dom Pedro II, quando ele falecesse, o filho dele, né, alguém da família iria assumir o trono. E eles não poderiam escolher a pessoa, era simplesmente hereditário. Mas, então eles pensaram, agora que entrou a República, nós iremos poder votar, né? Não, não foi assim. Porque, como eu disse anteriormente, apenas os homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Os negros, mestiços, indígenas, mulheres, nenhum desses, que eram a grande maioria, não podiam votar. Então, meio que não adiantou de nada naquela época, né? Uma coisa que surgiu dessa forma, como ocorria a eleição, foi o voto do cabresto. Os grandes proprietários tinham controle da maioria das pessoas que votavam e, por isso, trocavam os votos em seus candidatos por favores, como uma vaga de emprego, uma peça de roupa ou um par de calçados. Em alguns casos, também se utilizavam de ameaças de violência física. O voto do cabresto só era possível porque o voto não era secreto. Então, o coronel, o grande proprietário de terra, podia intimidar os eleitores. Essa prática ficou conhecida como coronelismo. Então, coronelismo era o quê? Os coronéis, né, que eram os grandes proprietários de terras, eles na verdade, decidiam o voto das pessoas. Como que era isso? Era o voto do cabresto. Por quê? Antigamente o voto não era secreto como é hoje em dia. Então, esses homens que trabalhavam para os coronéis, né, que moravam perto, moravam naquela cidade lá, na verdade. O que acontece? O coronel, que era o grande proprietário de terra, ele pegava e falava, você vai votar em fulano, entendeu? Porque eu quero que fulano ganhe, você vai votar nele. Em troca, eu te dou uma vaga de emprego, ou uma roupa, ou sapato. E até para mesmo quem não aceitava isso, eles sofriam ameaças físicas. Então, eles apanhavam e tudo mais, se não votassem em quem o coronel queria. Então, na verdade, esse voto do cabresto não era uma escolha da pessoa, né? Ela votava ou para ganhar algo ou por ameaças. E eu vou dar pausa e daqui a pouco eu volto com o restante da matéria.